Olá, amiguinho e amiguinha, estudantes da nossa rede municipal de ensino. Sou eu mais uma vez, professor Eli Andrade, vou estar com vocês, não é? Em mais um momento com a nossa querida língua portuguesa. Tá só trazendo aqui para a nossa telinha cheia. Essa é a aula número 4 de língua portuguesa para as turmas da EJA fase 1 e 2, tá? O nosso tema é a produção de gêneros de estrutura narrativa. Os objetivos, né, de aprendizagem, identificar quais são os principais elementos de um texto narrativo, analisar alguns textos percebendo essa estrutura e como ela se organiza, tá? Aqui algumas habilidades do currículo de Pernambuco e vamos para o nosso próximo slide. Vamos conhecer alguns detalhes do texto narrativo. Vamos lá. Você sabe o que é uma narração e uma narrativa? Conhece algum narrador? Vamos continuar. Acredito que já conhece esse tipo de narrador, não é verdade? O narrador de futebol, né? O narrador futebolístico, como a gente costuma dizer, que é o que a gente tem mais costume, né, de ver na televisão, pelo rádio. Vamos continuar. O texto narrativo é o texto que narra ações de personagens em determinado tempo e espaço. Anote essa dica para não esquecer. Pode trazer aqui para mim, ó. Então, como a gente falou e a gente viu, né, nos slides anteriores, o texto narrativo, como o nome já diz, o objetivo é narrar alguma situação, narrar algum fato, uma história. Então, como vocês também viram, né, ele precisa de um narrador, ou seja, a pessoa que vai contar aquela história. Essa pessoa pode participar, ser uma das personagens, ou não. Pode ser apenas uma terceira pessoa que está só contando a história, tá certo? É o que a gente chama do eu lírico do texto, né? É aquela pessoa que vai narrar os fatos, os acontecimentos. Você possivelmente, né, quando eu mostrei na imagem, né, como eu mostrei para vocês, conhecem a figura do narrador, que narra o futebol, o programa de rádio, né, que é narrado ali por alguma pessoa. Ele vai estar lá narrando os fatos, aquilo que acontece em campo, né, como o exemplo do narrador de futebol. E nas histórias, nas fábulas, nos contos, nas crônicas, também existe uma pessoa que narra, que conta, né, os fatos, que fala das personagens e etc. A gente vai entrar em detalhes nessa aula de hoje, tá ok? Vamos adiante para a nossa tela cheia. Anota essa dica para você não esquecer. Só repetindo. O texto narrativo é o texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço. Preste bastante atenção nessas palavras. Tempo e espaço. Anota essa dica para você não esquecer aí em seu caderninho ou em seu bloco de notas. Segue aí uma dica para aprender um pouco mais. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos, assim como eu falei para vocês. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Vejam só, o texto ele precisa ser organizado. Ele tem que ter uma lógica e uma sequência. O texto ele não pode começar pelo final, pelo desfecho da história, né? É verdade. Mas ele precisa ter uma introdução. Nessa introdução a gente coloca ali, o autor vai dizer mais ou menos como vai ser aquele texto, o que é que ele vai contar, tá? O desenvolvimento vai estar ali de fato as ações e a conclusão é o desfecho da história. Sempre é a parte mais importante. Com certeza você sabe, né? Já teve essa experiência de estar assistindo alguma novela e na melhor parte a novela acaba. É um incentivo para você assistir e acompanhar no dia seguinte. Então as histórias, né, a maioria delas, a maior parte, né, a parte máxima, o ápice da história, sempre fica na conclusão. Porque já é ali o desfecho, né, e se ela continuar em um outro capítulo, né, é um incentivo a mais para você no dia seguinte ou em outra oportunidade voltar a acompanhar aquela narrativa, tá ok? Vamos voltar para a nossa tela cheia para a gente dar continuidade. Narrar significa expor, contar, fato real ou imaginário,
por meio da escrita ou oralmente ou por imagens, né? Aí as definições de um dicionário que eu pesquisei, o significado da palavra narrar, tá certo? Ó, esse tipo de texto está muito presente em nosso cotidiano. Queria só trazer um detalhe importante, né, para a gente aí fazer uma introdução e uma abordagem maior. No slide anterior, onde significava, né, o significado da palavra narrar, né, trazia aí para vocês, ele fala que é narrar, contar um fato real ou imaginário. A narrativa ela tem esse duplo sentido. Ela pode ser real, a pessoa pode estar narrando, né, o autor pode estar narrando ali uma história real ou uma história imaginária, uma história fictícia criada por ele, tá certo? E esse texto pode ser escrito ou oral. Nessa imagem a gente consegue observar alguns desses exemplos do nosso dia a dia, tá? A gente vê ali, ó, uma pessoa, né, uma figura feminina, né, aí uma senhora, contando uma história para um garoto. Está, né, de joelhos sobre um travesseiro no chão, ouvindo atentamente a história que ela está lhe contando. A segunda imagem dá para entender, né, que é uma mãe, né, sentada na cama do filho, contando também uma história para dormir. Então, na primeira imagem, a gente observa que esse texto narrativo ele está sendo expresso de forma oral, tá? A senhora ela não está com nenhum livro ou papel em sua mão, algum jornal, lendo. Ela está apenas falando, contando uma história que está presente na sua memória. E na segunda imagem, a segunda pessoa, né, da figura, ela está lendo uma história com o auxílio de um livro, tá certo? Então, a narrativa, o texto narrativo, ele pode ser oral ou escrito. Vamos continuar. Ao longo de uma estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração. Esses 5 elementos são bastante importantes. Pode anotar também em seu caderno, tá? Então, ó, esses elementos são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Repetindo, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Já falei de algum deles, não é para você. Então, ó, para ficar fácil, os 5 elementos da narrativa, não é, são o pente, para você não esquecer. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Personagens são ali as figuras, né, que fazem parte da história. Podem ser as pessoas, os animais, aqueles que fazem a história acontecer, né? O espaço é onde a história acontece, né, onde a narrativa se dá. O narrador é quem conta, como eu falei. O tempo pode ser ali determinado em dias, anos ou um tempo indeterminado, como por exemplo, era uma vez. A gente encontra muitas histórias, muitas narrativas que começam assim, era uma vez. Então o tempo ele é indeterminado, a gente não consegue definir, tá certo? E o enredo é a história, é a sucessão de fatos que vai aí dar estrutura a esse texto. Vamos continuar. O espaço trata-se do local onde se passa a narrativa. As ações podem se desenrolar em um espaço físico, um espaço social ou um espaço psicológico, né? Ou imaginário, como eu falei também para vocês. O tempo se refere à duração das ações da narrativa e o desenrolar dos fatos na história. Ele pode ser cronológico, né? Quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias e anos. Ou pode ser psicológico, quando se refere às lembranças e às vivências das personagens. Como eu falei no caso, né? Citando o exemplo das histórias que começam com era uma vez. O enredo, né, é a trama, onde as ações se desenrolam. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço, né, os elementos anteriores que eu passei para vocês, que são vivenciados pelas personagens. E as personagens, né, por sua vez, existem as personagens principais, que são essenciais para o enredo. Elas podem ser protagonistas, preste atenção nessa palavrinha, protagonistas, que desejam, tentam e conseguem algo. Ou antagonistas, chamo também sua atenção para essa palavra,
que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. As personagens secundárias desempenham papéis menores, podendo ser coadjuvantes, né, auxiliares, quando ajudam as personagens principais em ações secundárias ou figurantes, ajudam na caracterização de um espaço social. Trazendo aqui para mim, ó, quando a gente assiste a um filme, né, um desenho, por exemplo, a gente percebe, tomando como exemplo a Paixão de Cristo, né, que eu acho que é um filme que a maioria das pessoas já assistiram. Então, quando Jesus está caminhando, né, carregando lá a cruz, sabemos que ele é a personagem principal da história, tá? A sua mãe é uma personagem secundária, ele que sempre fica próximo. E existem aquelas outras pessoas que às vezes a gente nem sabe o nome, tá? São as pessoas que a gente fala, né? São aqui a gente consegue observar os coadjuvantes, né? Eles podem ser coadjuvantes, como é o caso dos principais, que ajudam as personagens, tá? E secundárias ou figurantes. Então essas pessoas que estão ali ao lado, que a gente não sabe o nome, a gente costuma dar o nome de figurantes. Eles estão na cena, participam, colaboram, mas não têm um papel principal, tá ok? Vamos voltar para a nossa tela principal. Na prática, vejam só, trouxe aqui para vocês uma imagem, tá? Que traz uma história. Com certeza você já leu, já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho, não é verdade? É uma história bem conhecida aí do imaginário infantil. Com certeza você já assistiu algum desenho, algum filme sobre essa história, tá? E tem um pequeno desafio, ó. Observe a imagem e tente identificar quem são protagonistas, antagonista, personagens secundárias, tá? Se houver, tente aí identificar quem são esses 3 tipos de personagens que aparecem na história. Quem é o protagonista dessa história, quem é o antagonista e quem são os personagens secundários, tá? E anote em seu caderno. 1 minutinho para você resolver aí esse problema. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando, espero aí que você já tenha, né, encontrado quem é a personagem principal dessa história, né, que o caso, com certeza você encontrou aí, que é a Chapeuzinho Vermelho, tá? O antagonista é sempre aquela personagem que atrapalha, que tenta ali impossibilitar que as ações aconteçam, né? Que no caso é o lobo mau. Como o nome já diz, né, ele representa ali a figura negativa dessa narrativa da história da Chapeuzinho Vermelho. As personagens secundárias é a vovó e o caçador, que mesmo não desempenhando papéis principais nessa história, mas colaboram, né, com o andar, né, com o desenvolvimento dessas ações. Ó, narrador. Vamos agora estudar um pouquinho sobre essa figura, né, que é muito importante em todo o texto narrativo. O narrador é quem conta a história. Existem 3 tipos de narrador. O narrador observador, preste bastante atenção nessas descrições. O narrador personagem, como eu falei lá no início, e o narrador onisciente. Vamos aí ler um pouquinho sobre cada um deles, as especificidades. O narrador observador, ele narra os fatos, ele conhece a história, mas não participa das ações. Lembre bastante disso. O narrador observador, ele observa, conhece, conta a história, mas não participa, tá? De modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela.
Embora tenha conhecimento das ações, o narrador observador não conhece o íntimo das personagens, tá? Por fazer parte ali dessa observação, como o nome já diz. Ele está só observando e narrando os fatos. O narrador personagem, como o nome já diz, ele conta a história a partir do seu ponto de vista enquanto personagem. Ele está inserido na história, transmitindo suas emoções. Esse tipo de narrador tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. Então, aquilo que faz parte, né, por exemplo, a cena em que ele está ali mais envolvido, ele conhece. Mas aquela cena, por exemplo, que ele não está presente, ele não tem muito conhecimento, porque ele participa. Então, se tiver ali um momento em que ele está presente e acontece um determinado fato, o narrador vai ter o conhecimento, porque ele estava presente naquele momento, ele participou daquela ação. Mas, se for uma ação que terceiros participam, ele não vai ter ali o conhecimento em profundidade, como tem o narrador observador, que está fora da história, apenas observando, tá ok? Vamos voltar para a nossa tela cheia. E, por último, aí, o narrador onisciente, que é uma mistura, né, dos dois tipos de narração anterior. Narrando como observador em alguns momentos e como personagem em outros. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, né, das personagens, pois esse tipo de narrador conhece as personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Então, ele participa das ações, ele participa da história e também observa, mas ele observa a partir da visão de outro personagem, tá ok? Vamos dar continuidade. Ó, leia com atenção. Aí uma história, né, do leão e o ratinho. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó, para a gente fazer essa leitura, tá certo? Vamos ler aí juntos essa narrativa, né, bem conhecida, é uma história que está bem difundida aí no conhecimento popular. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistisse de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu um ratinho, o dito cujo ratinho da história. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Ó, só trazendo aqui para mim. Como a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre aí esse texto narrativo, essa história é um exemplo bem claro disso, tá? Será que essa história de fato aconteceu? Não sabemos. Não sabemos se essa história de fato aconteceu algum dia ou é apenas fruto do imaginário, né, do imaginário do autor que escreveu esse texto. Ele teve a liberdade de narrar uma história real, mas também cada um de nós temos a liberdade de escrever um texto e contar uma história fruto da nossa imaginação, tá certo? Então, os autores, a maioria dos livros, né, as crônicas, as fábulas, eles nascem da criatividade do autor. Então, nós, como escritores, como leitores, é importante também exercitar essa escrita, tá? Tente criar uma história, coloque alguns personagens, escreva. O importante é escrever e praticar. E aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando a nossa escrita e também, consequentemente, né, nós vamos nos tornando aí escritores e leitores cada vez melhores, tá? Vamos retornar à nossa tela principal, colocando a tela cheia, para a gente continuar. A partir da história que lemos, responda em seu caderno, tá? E a vez, a horinha de praticar, tá? E eu vou pedir para você responder essas 4 questões em seu caderno. Quem são as principais personagens dessa história que acabamos de ler? Onde essa história acontece? Qual é o tipo do narrador dessa história?
E como você definiria o enredo dessa história? Ou seja, os fatos, como ele acontece, o que aconteceu, tá certo? Vou dar aí para você um minutinho e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, voltando, espero que vocês aí já tenham encontrado, né, essas respostas. Com certeza você encontrou partindo daquilo que aprendemos, tá? E também da leitura atenta que você realizou aí dessa história, tá certo? Espero que você tenha anotado tudo bem direitinho em seu caderno, tá? E aqui eu vou deixar algumas dicas para fazer um bom texto narrativo. Como eu falei para vocês anteriormente, né, é importante que nós nos tornemos aí bons escritores, tá certo? Para treinar aí essa escrita com essa estrutura que aprendemos hoje e quem sabe, né, um dia escrever um livro, publicar aí em alguma revista. Vamos lá. Então, ó, seguem as dicas. Ler romances, fábulas, contos e textos nos quais predominam a narração. É um fator muito importante, né? A leitura. A gente precisa conhecer, ler esses textos para a gente ir se apropriando aos pouquinhos dessa estrutura e dessa linguagem. Ler jornais e revistas, sempre observando as características de um texto narrativo. Apresentar as personagens, o espaço e tempo no texto. Um fator muito importante. Nosso texto ele precisa ter, né, personagem, espaço e tempo, porque a história ela vai precisar desses elementos principais. Não existe aí uma história sem personagem, tá? E sem um espaço. A história precisa acontecer em um determinado espaço, tá? Em um determinado tempo. Se existiu, se aconteceu, existiu e aconteceu em algum momento do tempo, que pode ser cronológico, né? Quando é medido em anos, meses, dias, horas, ou ali um tempo psicológico, imaginário, tá bom? E ó, o último ponto, praticar a elaboração de textos narrativos, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. É escrevendo que a gente aprende a escrever, não é verdade? Vamos continuar. E mais uma atividade, tá certo? Elabore um texto narrativo. Essa atividade você vai fazer aí na sua casa, você vai fazer em seu caderno. Se possível, você pode encaminhar para seu professor, para sua professora, tá? Perguntar se você construiu um texto bom, atentando para esses pontos, tá certo? Então, elabore esse texto narrativo, observando o que aprendemos na aula de hoje. Atente-se, né, para os 5 principais elementos da narração, como eu falei. O seu texto precisa ter personagem, o seu texto precisa acontecer em um espaço, tá? Um narrador ele tem que ter, seja o narrador observador, seja um narrador personagem ou um narrador onisciente, tá ok? Precisa ter um tempo, ele tem que acontecer em um determinado tempo e o enredo é a história. Use sua criatividade, tá ok? Só resumindo, alguns pontinhos para a gente aí revisar a nossa aula de hoje. Hoje aprendemos a identificar algumas características do texto narrativo, como elaborar um texto a partir dos elementos de uma narrativa, quais são os tipos de narrador, não é verdade? E o que fazer para escrever um bom texto a partir dessa estrutura, tá ok? Aqui são nossas referências. Só trazendo aqui para mim, eu gostaria de agradecer, não é, a você, aluno, aluna, estudante da nossa rede municipal, por sua atenção. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!